Quando eu cheguei aqui, eu tinha 15 anos de idade. Eu cheguei influenciado. É quase como para uma terra que mana leite e mel. Porque onde eu estava no Paraná, ali, na região do Umuarama, nós já não tínhamos mais esperança. Justamente nas áreas da agricultura, que nós éramos agricultores no Paraná. Os cafés, a geada matava. Nós podávamos o café ali no Paraná, quando eles brotavam, que vinha aqueles brotos bonitos, aí vinha a geada, matava. Os arrozes, justamente na época das colheitas, o sol vinha, muitas vezes já estavam no cachinho e eles secavam. Então nós estávamos vivendo lá no Paraná como os que já não tinham mais esperança. Então eu posso dizer com todas as letras, que vim para cá, para o Mato Grosso, uma terra que produziu e produz até hoje, para mim foi um grande achado e uma grande bênção de Deus para conosco. As dificuldades, na época, isso foi para todo mundo no geral, né? Nós não sabia, na verdade, quando viemos para cá, nós não sabíamos o que era o gosto de uma carne fresquinha de gado. Exemplo, porque não tinha. Naquele tempo, chegamos para cá, as estradas nós tínhamos que fazer na mão. Eu mesmo fui um dos campeões de fazer estrada, arrancando com o enxadão e cortando com o machado os tocos e afastando para poder ter acesso até o local onde você tinha uma lavoura, que nem nós íamos para o Mato Grosso para fazer isso, para plantar, né? E as estradas nós tínhamos que fazer isso, fazer de enxadão. Então isso era dificuldade. O acesso, até na época que nós chegamos para cá, já tinha uma estradinha, não era aquela estradona, mas tinha sim, que o São Raimundo, né, abriu até no Canaã, uma estrada ali, então nós tínhamos acesso ali. Agora, as dificuldades eram na época da chuva, por causa das pontes, né, que as pontes eram sempre melhorando, né, não era uma ponte que nem hoje nós vemos. As pontes eram umas pontes meio improvisadas, ou provisórias, era bueiro. Jogava 3 paus um em cima do outro, e aí aterrava. Muitas vezes a água vencia, às vezes não vencia, às vezes ela alagava por os dois lados, que é o caso ali do Sol Nascente, né? Foi essa situação. Ali o Rio Corgão, ali, quando nós chegamos para cá, em 75, ali no Canaã não existia. Era só mato. Então nós não tinha, quando pequeno, eu já não tinha costume com cidade mesmo, então para mim eu não estranhei nada, né? Mas se fosse uma pessoa como hoje, que gosta de estar sempre na cidade, vendo sempre uma novidade, uma internet ou qualquer coisa assim, teria muita dificuldade. Mas nós naquele tempo era só um radinho de pilha, né? Que nós assistia, Rádio Nacional e tal, né? Mas a dificuldade foi muitas, né? Foi tamanha. E se for contar aqui essa história e voltar, aí, nossa, não tem, no dia é pouco. Eu espelhei no seu Antônio, o primeiro operador de máquina que trabalhava com Komatsu 50 do Raimundo Costa Filho, quando ele comprou a primeira máquina, uma Komatsu D50. Antônio de Aquino, que é o pai do Joel de Aquino hoje, né? E eu vi ele trabalhando, eu já tinha uma certa experiência, ou quer dizer, uma certa vontade. E no Paraná, na fazenda que nós plantávamos lavoura, tinha uma máquina. Aí eu ficava com vontade de aprender. E eu vendo ele trabalhando e me espelhei, portanto, quando eu casei, que eu estava falando para a moça, antecedendo aqui a minha fala com ela, eu, muito novo, eu já fui profissional com máquinas, né? Eu tinha 18 anos, já era profissional com carteira registrada, como operador de máquina pesada. Não ficou só nisso, depois eu fui para mecânico, me especializei, hoje eu sou
mecânico. Fui mecânico da prefeitura na época do Nelson Guedes, e para reformar aqueles caminhões, para carregadeira, para trol, exceto um D6 velho que ele reformou na época fora, mas o resto aqui, passou tudo por a minha mão naquele tempo. Era muito dificultoso, mas eu consegui reformar as máquinas todas, a parte mecânica, né? Motor, câmbio, diferencial, freio, aquelas máquinas que tinha aqui. Mas eu estava querendo escrever alguma coisa a respeito de colíder. E com isso, eu tinha uma apostila. Aí quando eu fiquei sabendo que a Globo ia vir aqui entrevistar, deu certo de vir, eu levei minha apostila. Eu vou entregar para o jornalista que vai vir aqui fazer a entrevista. E levei mesmo. E coincidiu que eu estava na empresa. Eu conheço a região inteira aqui. Naquela época que eu dava assistência para o laticínio, eu viajava a região inteira, Floresta, Paranaíta, Novo Mundo, Peixoto, Guarantã, Carlinda, Santa Helena, Marcelândia, Bom Jaguar. Então eu conhecia, essas áreas eu conheço tudo, entendeu? Que na época que eu era técnico no laticínio, eu dava entrevista para 3.000 produtores, direto e indireto, né, pela empresa Laticínios Primo, né? E aí eu levei, aí eles vieram, aí eu cheguei lá no aeroporto, aí eles desceram do avião, eu peguei dei a minha apostila. Falei, aqui ó, essa apostila aqui, vocês entregam pro jornalista, que é uma história de colíder que eu estou escrevendo, né? E tá aí alguns rascunhos. Aí fui embora. Quando eu penso que não chegaram, eu estava procurando quem é o cara dessa revista, dessa apostila, quem é? Ah, é o Cícero. Quem é o eletricista? Aí foram lá. Aí ele falou, Cícero, gostei muito de uma olhada meio por cima, achei legal, achei interessante. Você vai dar entrevista no lugar dos pioneiros. E isso pesou para mim. Porque eu comecei a olhar para os pioneiros de verdade mesmo, né? Aqueles mais de idade, que eu aprendi com eles, muitas coisas aqui. Eu vim para cá, era criança, né? Aí eu comecei a pensar, falei, o que eu vou falar, né? Agora, porque eu vou falar no nome dessas pessoas. Alguns já tinham até morrido, que nem o seu Zé Miranda, aqui eu falei, quanto? Falei, mas já morreram, eu falo o nome dessas pessoas. O que eu vou falar? Aí eu falei, eu tenho que ser original, né? Tem que contar a minha história. Falei, eu vim para cá, eu era criança, né? Eu tinha 15 anos, né? Eu cresci aqui, casei aqui, tive 2 filhas, casei as 2 também, e está só eu e minha velhinha em casa agora, né? E realmente estou até hoje, já faz uns 14 anos que eu dei essa entrevista, e eu continuo lá em casa, eu e minha velhinha. Valeu? Como valeu, né? Porque essa pergunta sua, Silô, é a mesma pergunta que o padre me fez para mim no final. Por que valeu? Porque aqui eu construí a minha família, a minha vida foi aqui, em Colíder, né? Eu consegui realizar o meu sonho, se eu posso dizer com todas as letras, que foi aqui em Colíder que consegui realizar meus sonhos. Colíder é uma cidade família, como eu já disse, né? Às vezes a pessoa pensa que não vai ter dificuldade, mas sempre tem a dificuldade. Mas as dificuldades, elas serão superadas uma vez que você tenha fé e vive como os que têm esperança. O próprio apóstolo Paulo, ele tem escrito que nós não devemos viver como os que não têm esperança, mas como os que têm esperança, para que possamos ter uma vida boa, tranquila. Se nós for voltar um pouquinho lá atrás no começo, você lembra o que eu fazia aqui em Colíder quando eu cheguei para cá? Eu andava até 12 quilômetros de bicicleta para ir dirigir os cultos. Naquele tempo chamava culto dominical. Eu dirigia 3, 4 cultos num domingo, ao ponto de eu fazer tudo de cor, lembra?
Eu aprendi com quem? Com o Padre Geraldo. É ele que era o meu incentivador. Eu me espelhei nele, então eu fazia isso. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus como pastor, sou teólogo, colo grau agora no meio do ano e vou fazer docência no ensino superior. Isso para um homem que veio para cá criança, com 15 anos, hoje com 64 anos de idade, tem uma neta com 16 anos que vai fazer faculdade já o ano que vem. E assim, o que eu deixo para todos é viver aqui em Colíder, mas com esse afinco, com esse pensamento, com esse mapa do sonho de ser alguém o amanhã, para que venha acontecer igual aconteceu comigo.